Alô, galera! Estamos chegando aqui no canal do Penido para mais um papo. Toda segunda-feira, 8 da noite, tem live no canal do Penido no YouTube. E sempre com uma cabeça coroada, uma figura de proa do esporte, alguém que tenha conteúdo, que tenha o que dizer, que seja uma grande atração. Grande atração dessa segunda-feira. Fluminense acaba de ganhar o Fla-Flu 431, que agora tem número. E o presidente do Fluminense, o grande presidente do Fluminense, faz um trabalho extraordinário, Mário Bittencourt. Para nossa honra, para a honra do canal do Penido, é o nosso convidado dessa noite. Boa noite, Mário! Boa noite, Penido. Boa noite a todos. Saudações tricolores. Saudações tricolores. Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. Já nos informou lá atrás o Nelson Rodrigues. E o Fla-Flu de ontem teve um sabor especial, né? Porque é o Fla-Flu, o primeiro numerado, Fla-Flu 431. Você que ensinou o Igor Julião a bater na bola daquele jeito, Mário? Não. Igor Julião é um jogador que já está com a gente há muito tempo, né? E feito nas divisões de base do Fluminense. Um jogador que tem um amor muito grande pelo clube, né? Tem uma identificação muito grande e fez um jogo ontem com muita luta. Ele mesmo falou na entrevista pós-jogo, né? Que a gente sofreu bastante, soube sofrer, porque, na verdade, se você imaginar o Flamengo, apesar de estar com um time de jovens, né, um time que vem jogando junto há bastante tempo, time que já havia feito 2 jogos no campeonato, e nós, na primeira vez que jogamos com esse time que jogou ontem, na verdade, que é um time que treinou 2 ou 3 dias, enfim, para fazer o clássico, então encontrou alguma dificuldade. Primeiro tempo a gente fez bem abaixo, mas no segundo tempo o Roger fez as mexidas não só de troca de jogadores, mas também estratégicas. Nosso posicionamento, a gente acabou conseguindo fazer um jogo mais consistente e vencer o jogo por 1-0 naquele golaço do Igor, um gol espetacular, um gol com a cara do Fla-Flu, né? O Fla-Flu é um clássico magnífico, né? E agora, como você falou, numerado, né? Beleza. E no ano passado também aconteceu isso no Campeonato Carioca. O Flamengo também com o time de garoto, o Fluminense colocando suas peças mais rodadas, né, jogadores cascudos, e sai aquele golaço de calcanhar, de letra. Foi letra, não foi calcanhar mesmo. Que de uma Calcanhar. improvisação do Nenê. Aquilo é só um jogador muito virtuoso, porque os lances do futebol, né, ele tem essas decisões que o jogador toma na hora. É infração de segundos, é tempo de Fórmula 1, milésimo de segundo, para o cara tomar uma decisão. O grande craque toma a decisão e faz aquilo que o corpo obedece pela categoria que ele tem. E o Nenê fez aquilo ali que ninguém esperava, ninguém. Nem eu que estava narrando o jogo, nem os backs do Flamengo, nem o goleiro, tanto que ele fez o gol. E esse do Igor Julião, com um contexto completamente diferenciado, né? Mas um foguete, né? E aí, cara, aquilo é um míssil, né, que ele mandou de longe. Que, aliás, é uma virtude que eu destaco aqui, elogiei também na transmissão. Falta o jogador brasileiro, ultimamente, chutar de fora da área, acreditar que pode arrematar um lance, como o Igor Julião fez aquele com êxito, porque os caras não chutam, que é um defeito que o Flamengo tem muito também, de querer jogar a última bola, a bola final para chutar em gol, dentro da grande área, ou muito perto e tal. Arrisca de longe, que às vezes vale a pena, e ele arriscou e se deu bem. Foi a estreia do Roger. No início do jogo, a gente notava claramente que o Fluminense estava se resguardando mais e o Flamengo estava mais propositivo no jogo. O Fluminense tinha uma estratégia, estava montada ali claramente uma estratégia. Porque também o Roger não serve para bombo. E ele tem uma vinculação com o Fluminense, mas aí o Marcão, que saiu agora, entregando o time classificado para a Libertadores, também tem. E uma parte da torcida fez algumas perguntas que eu queria repassar para você, presidente. Não era hora de dar um pouco mais de força ao Marcão, embora não tenha um único tricolor que faça restrição ao Roger, até porque, é bom lembrar, lá no Orlando Scarpelli ele fez o gol, eu estava lá narrando, e foi o gol do nosso título de campeão da Copa do Brasil, 1-0, gol dele, Roger, que era zagueiro do Fluminense, 2007, não é isso? É. Então, o Roger tem uma história com o Fluminense, claro que tem, deu um título de Copa do Brasil. Mas o Marcão, que a torcida tem uma simpatia muito grande, e ele pegou no breu, custou, pegou com dificuldade.
depois pegou a sequência do trabalho do Odair Helma, que era boa. E aí, era mesmo a hora de trocar? Tinha que trocar de qualquer maneira, presidente? Vamos lá, Penido. Primeiramente, dizer a você que a gente não fez uma troca, na verdade, né? Desde que o Marcão chegou ao Fluminense, a gente tem um projeto e um planejamento dele ser o nosso treinador fixo. Eu falo isso para todo mundo. Ele não é um auxiliar técnico, ele é o treinador fixo do Fluminense, ele é o auxiliar fixo do Fluminense, ele é um funcionário do Fluminense, e o nosso projeto, nosso planejamento era de que ele iniciasse e terminasse a gestão, né? Então, em 2019, com a saída do Oswaldo, a gente já estava mais ou menos ali em setembro, e a gente fez, você vai se lembrar, durante muitos anos o São Paulo teve esse profissional que era o Milton Cruz. O Milton Cruz talvez tenha trabalhado por mais de 10 anos nessa função no São Paulo. E algumas vezes ele assumia como interino, ficava 3, 4 jogos, entregava para o novo treinador, e por diversas vezes o Milton Cruz fez o trabalho até o final da temporada para que o outro treinador chegasse. Então o Marcão é para nós um profissional como foi, por exemplo, o Milton Cruz durante muitos anos no São Paulo. Em 2019, como eu te falei, o Oswaldo saiu, a gente entregou o trabalho ao Marcão, porque a gente entende o seguinte, né, Penido? Isso é uma filosofia da gestão. Se ele é o auxiliar, o treinador fixo nosso, ele está acompanhando o trabalho do dia a dia do treinador que está. Em alguns momentos da temporada, quando você está perto do final, né, assim, a nossa concepção é de que o treinador fixo que vem acompanhando o trabalho deva assumir e levar o time adiante. Ele teve um aproveitamento de mais de 50% em 2019 e no início da temporada retornou, no início da temporada de 20, retornou à sua posição, que é de treinador fixo, auxiliar fixo do clube. O Odair assumiu e, obviamente, com a saída do Odair, em razão de uma contratação, né, vinda de uma proposta irrecusável de fora do Brasil, não sei se você se lembra, mas quando o Odair recebeu a proposta, nos comunicou que não tinha como recusar. Eu sequer estava naquele momento, no dia a dia, estava trabalhando de casa, porque eu estava com a Covid-19, exatamente naquele momento. Fiz uma reunião por videoconferência com o Paulo Angione, e nós optamos, nós não procuramos nenhum outro treinador, só para vocês saberem, não procuramos nenhum outro treinador e fizemos o que havíamos feito em 2019. Ou seja, efetivamos, até o final da temporada, o nosso auxiliar técnico fixo, que é o Marcão. E por que fizemos isso? Porque se em 2019, quando a gente lutava contra o rebaixamento, a gente acreditou no trabalho do nosso profissional interno e ele teve um aproveitamento superior a 50% e nos livrou do rebaixamento naquele momento, em 2020, lutando por uma vaga na Libertadores, não tinha sentido que a gente, faltando algumas rodadas para acabar o campeonato, fosse buscar um novo treinador e não apostasse novamente as nossas fichas no nosso profissional. Para ser mais claro ainda com você, antes do Marcão assumir novamente agora em 2020, foi conversado com ele e dito a ele o seguinte: Marcão, você sabe qual é a nossa filosofia de trabalho, a gente acredita no teu trabalho, a gente acredita que você tem total condição de ser o treinador do Fluminense, mas o projeto que a gente tem, o planejamento que a gente tem, é que você siga conosco até o final da gestão como nosso auxiliar técnico fixo. E ele disse: presidente, eu quero seguir na minha função, quando acabar a temporada, eu quero voltar a exercer a minha função. É um planejamento de carreira dele também, seguir nessa função conosco do clube. E você vai perguntar, pô, mas... é mais estável, né? Não é só questão de ser mais estável, né, Penido? É porque, assim, ele faz um trabalho que ele faz a conexão também com o 23, com a base, enfim, ele conhece a instituição como poucos e nos ajuda muito no dia a dia, né? Tem assim, a ver com essas fornadas boas do Vem que Tem, que é moleque de Xerém? Sim, também. Mas é importante, assim, o torcedor entender que a gente tem um planejamento, tem um projeto, e ele entendia, como nós entendemos, que a partir do momento que ele virar o treinador do Fluminense e deixar de ser o auxiliar técnico fixo do Fluminense, alguém vai assumir esse posto, né? E lá na frente, obviamente, numa situação ou outra, ou de receber uma proposta para ir para outro clube, ou até da gente querer trocar de treinador lá na frente, ele deixaria de nos ajudar na gestão como um todo, porque ele nos ajuda na gestão do futebol como um todo, né? Então, assim, foi tudo combinado, previamente combinado, só para você saber
a gente tem uma relação de confiança e de credibilidade do trabalho do Marcão tão grande que até o nome do treinador, a gente, quando discutiu, conversou com ele. Olha, qual a sua opinião também sobre o trabalho do Roger, sobre esse profissional que vai vir para cá? Ele fechou com a gente imediatamente. E ontem... Eles se conhecem, né, bem? Sim, jogaram juntos em 2006, né? E ontem já trabalhou como auxiliar fixo nosso, né? Por uma opção até deles, da comissão técnica, essas decisões são deles. Ele fez o jogo lá de cima da cabine, o Marcão, né? E o Roger lá de baixo. Enfim, tudo absolutamente... O Fluminense hoje, Penido, ele tem uma gestão de muito diálogo, né? Muito ligado ao lado humano, né? O Paulo Angione é um profissional multicampeão de muitos anos na história do futebol. Ele toca o futebol como profissional, né? E eu, como presidente, toco o clube inteiro. E o Paulo é o grande responsável por todo esse sucesso que a gente está tendo no futebol. Eu cheguei, não sei, óbvio que você sabe, eu assumi o clube no meio de 2019, já com temporada montada, planejamento definido, enfim. A gente chegou ali num mandato tampão, né? E primeiro ano que a gente conseguiu planejar de acordo com as filosofias da minha gestão foi 2020. E a gente aí está tendo um resultado bastante digno, tivemos um resultado bastante digno em 2020. Óbvio que um clube da nossa grandeza pode melhorar, né? Podemos melhorar em 2021, estamos trabalhando para isso, mas com os pés no chão, porque a gente pegou uma dívida astronômica, as receitas são muito, muito pequenas perto do tamanho da dívida, e nós tivemos ainda, não sei se você sabe, mas com a pandemia, perdemos 64% das nossas receitas. É muita coisa, hein? E aí conseguimos reduzir custos ao longo do ano de 2020 e acabamos ficando com uma perda de receita estimada entre 30% a 35%. Mas num clube que tem dificuldades financeiras como o Fluminense tem, foi um baque muito grande, mas a gente conseguiu sobreviver sem cortar pessoal, conseguindo preservar os empregos das pessoas, enfim, conseguimos aí fazer um bom ano e esperando fazer um ano de 2021 melhor ainda. Ô Mário, qual é o valor dessa dívida do Fluminense hoje? Penido, quando a gente chegou, só para você ter ideia do tamanho da dívida, quando a gente chegou, a dívida estava em 700 e poucos milhões, a gente já pagou algo em torno de 140 a 150 milhões de reais de dívida desde o meio de 2019 até agora, mas acredite você ou não, que a dívida continua em 700 por causa dos juros da dívida, né? Os juros e processos que foram chegando ao longo da nossa gestão, que a gente nem sabia, situações antigas, pessoas que só ajuizaram as ações. Passado, né? Coisas do passado, mas enfim. E aí você imagina o seguinte, até porque eu vejo o anseio da torcida por contratações, por uma série de coisas, mas imagine você que a gente paga de dívida do passado, só de ato trabalhista, né, de centralização, de execução trabalhista e de Profut, de impostos, por mês, algo em torno de 4,5 milhões de reais de dívidas do passado. Então, imagine você que o nosso time custa 3 milhões, a nossa folha salarial custa 3 milhões por mês, e a gente tem de dívida carimbada, ou seja, eu sou obrigado a pagar essa dívida mensal. Isso é só o que está parcelado, tá, Penido? Fora as penhoras que a gente tem, tá? Por isso que a gente fez uma estimativa de se classificasse para a Libertadores, de aumentar a folha em torno de 20% a 30% no máximo, para que a gente consiga continuar pagando as dívidas, não só dívidas trabalhistas e fiscais e cíveis, como também uma dívida que nos aflige muito, que são dívidas que foram deixadas na FIFA. Só para você ter uma ideia, 2 jogadores que o Fluminense contratou, Sornosa e Orejuela, o Fluminense não pagou nenhuma das parcelas dessas dívidas, e só essas 2 contratações nos geram uma dívida de quase 20 milhões de reais na FIFA. E você sabe que as punições da FIFA são perda de pontos, proibição de contratação de jogadores. Então aconteceu a gente gasta... com o Cruzeiro. Isso, exatamente. A gente, para não aquela acontecer... questão do Arrascaeta que recebeu, não passou pro time lá do Chile, não sei o quê. Isso, a gente, para não sofrer nenhum tipo de sanção, a gente vem com muita dificuldade, às vezes a gente até atrasa uma parcela ou outra,
mas a gente tem bom relacionamento com os clubes, a gente vem pagando essa dívida que é do passado e que tira o nosso fluxo de caixa, enfim. Eu até, se você me permite, eu vi alguns comentários recentes aí sobre a premiação que o Fluminense recebeu. Na verdade, essa premiação, ela não é um prêmio extra. Antigamente, as cotas de TV tinham um valor fixo e o contrato que foi assinado antes da gente chegar de televisão prevê que 40% é dividido igual, 30% é pay-per-view e 30% é esse prêmio que é pago no final, que na verdade é por performance. Por performance. Tá? Então, assim, o ele valor é variável. maior foi porque chegou bem colocado. Exatamente, mas para as pessoas entenderem, era um montante que era de 100%, e hoje, daquele montante antigo de 100 que era fixo, hoje 30% é nesse variável. Então, a gente não pode contar com um prêmio que a gente não sabe se vai receber, e a gente tem que projetar o ano que vem. É por isso, por exemplo, que a gente está conseguindo manter a maior parte do nosso elenco, e conseguindo, por exemplo, ter quitado o ano de 2020. A gente quitou todo o ano de 2020 com os atletas, conseguimos pagar tudo que a gente devia, né? O que é eu chamo isso de, no futebol brasileiro, eu chamo isso de uma grande contratação, você conseguir pagar em dia, ou pelo menos pagar minimamente em dia e quitar o que está atrasado, já é uma grande contratação. Mas nós vamos fazer algumas contratações pontuais, sim, para a Libertadores, e tenho certeza que a torcida vai gostar. A torcida, por exemplo, fala em nomes, e pintou aqui na tela, você pode acompanhar aí, o Pavão contrata Bigode, Roger Guedes. A galera quer jogadores desse nível. Qual a possibilidade de um jogador como o William Bigode? Qual é a possibilidade de um jogador como o Roger Guedes? Para mim, é um jogadoraço, aço, mega jogador. Qual é a possibilidade de o Fluminense fazer uma contratação que é uma contratação de vulto? Vamos lá, Penido. A gente, na verdade, a gente faz a opção, né, até para também deixar isso muito claro, desde que a gente chegou em 2019, a gente só contratou 2 jogadores pagando direitos, né, comprando jogadores, que foi o Michel Araújo e o Fernando Pacheco, né, e foram jogadores bem baratos e parcelados, né, cada um deles custou em torno de $700 mil, e parcelado em longas parcelas. Tá? Nós não temos condição financeira de comprar jogadores. Então, todos os outros jogadores que você vê no nosso elenco, todos os outros que não são oriundos de Xerém, obviamente, jogadores que vieram de fora, são jogadores que vieram gratuitamente, emprestados de graça ou que tinham os seus vínculos encerrados nos seus clubes, respectivos clubes, e que a gente conseguiu trazer porque eles estavam livres. No caso do William, por exemplo, Bigode, a gente tem interesse sim nessa contratação, já foi falado isso aí, inclusive pelo nosso diretor executivo, e a gente precisa que ele se defina lá a situação dele com o Palmeiras. A gente, de maneira muito ética, como sempre, a gente falou diretamente com o Palmeiras, né? Não sabemos. E o que o Palmeiras te respondeu? O Palmeiras nos disse que ainda tem conversas marcadas com jogadores, se reapresentaram hoje, né? Porque você sabe que uma saída de um atleta dessa capacidade, desse gabarito, num clube que ele já joga há muito tempo, depende da vontade do clube, também depende da vontade do atleta. Do jogador, claro. Adquirir os direitos do atleta, a gente não tem condição de chegar lá e comprar o jogador, né? O Fluminense não tem hoje condição de... não tem condição de comprar o jogador. O que a gente pode tentar alguma composição com o Palmeiras, de repente, de algum jogador que possa ir para lá, ou se ele se acertar com o Palmeiras, uma liberação, e a gente puder, porque ele tem contrato até dezembro lá, né? Se não for do interesse dele seguir no Palmeiras, se for interesse dele em vir para o Rio de Janeiro, a gente teria todo o interesse de ter esse jogador, e já deixamos isso bem claro, inclusive para o representante do atleta. Com relação ao Roger Guedes, a situação é a mesma, ou seja, ele está livre, é um jogador que está em avaliação ainda pelo treinador, pelo scout, pelo diretor executivo, parece que foi oferecido ao diretor executivo e ao scout, foi sugerido o nome dele, né? Nós estamos avaliando, porque é um jogador que também tem remuneração considerável, importante, né? E a gente está, ao longo dessa semana, a gente vai começar a avaliar essa questão para saber se cabe também
dentro do nosso orçamento. Tem que acelerar, né? Porque o Roger Guedes tem muito mercado. Eu acho ele um jogadoraço, ele é fantástico, né? Mas realmente é um jogador caríssimo. É um jogador de ponta. E quando saiu aqui do Atlético Mineiro, depois de ter brilhado no futebol paulista e foi para o Atlético, saiu como artilheiro do campeonato. Enfim, é um jogadoraço. Mário, qual o critério utilizado para contratar o Rafael Ribeiro? É a pergunta que o Paulo Vitor Nogueira Carneiro está fazendo aqui. Ô, Peredo, acho até importante essa pergunta, uma pergunta importante para se desfazer uma história que foi criada aí. Hoje em dia se cria muita história, né? Porque ele falhou naquele jogo, a Portuguesa. Não, mas se cria muita história. Se o jogador está lá na defesa, ele falha mesmo. Mas eu não estou entrando nem nesse mérito, né? Ele desde o início a gente foi muito claro que era uma contratação para o Sub-23. O Sub-23 é um projeto em que a gente tem quase todos os jogadores feitos em Xerém. Eu até trouxe aqui a lista nossa dos nossos jogadores do Sub-23. Nós hoje temos apenas 5 jogadores no Sub-23 que não foram feitos em Xerém. Um deles é o Rafael Ribeiro. Só que o Sub-23, por exemplo, tem 6 atletas de Xerém do ano de 99, 2 atletas do ano 2000, 7 atletas do ano 2001, né? 2 atletas do ano 02, 7 atletas do ano 03, ou seja, nós temos 7 atletas no Sub-23 que servem ao profissional, que são jogadores de 17 anos de idade, tá? E um atleta do ano 05, que é o Arthur. Então, imagine você que o nosso Sub-23 tem 90% dos jogadores feitos na casa, mas o projeto nosso é de que no futuro ele seja, o Sub-23 tenha 100% dos jogadores da casa, mas em razão da subida precoce de muitos jogadores hoje, imagine você, que eu acabei de relatar para você que nós temos 8 jogadores com menos de 18 anos integrando o time do Sub-23, então você imagina a qualidade do trabalho de Xerém. Nós temos mais de 200 atletas de todas as categorias em Xerém. Muitos são utilizados no profissional e os que não serão utilizados no profissional ficarão no Sub-23, que treina junto com o profissional no CT para ser utilizado. E aí o chefe scout nosso, ele olha algumas oportunidades de mercado, ok? E o Rafael Ribeiro foi uma oportunidade de mercado de um atleta que é para o Sub-23, que cabe no Sub-23. Ele é um atleta do Náutico, ele segue sendo do Náutico, ele está emprestado ao Fluminense, gratuitamente também, como eu te falei, com uma opção até o final do ano, tá? Para que o Fluminense possa observar, né? E óbvio que tem uma opção de compra, se o Fluminense se interessar pelo jogador, comprar no futuro. E ele, como é do Sub-23, foi utilizado no Campeonato Carioca, né, nas primeiras partidas, mas é um menino que acabou de chegar, ou seja, como tantos outros que a gente contratou em 2020 e foram execrados no seu primeiro ou no segundo jogo, e depois acabaram mostrando talento e performance. Então, assim, a gente não trabalha com essas precipitações, a gente faz um trabalho sério aqui, e esse menino faz parte de um acompanhamento. Esse menino vinha sendo acompanhado há bastante tempo, a gente acredita bastante nele. As pessoas fizeram uma crítica também infundada e sem nenhum nexo no jogo contra a Portuguesa. Imagine você que nós estreamos contra o Resende e já tivemos lesão nos 2 zagueiros do Sub-23, que foram o Frazan é verdade. E o Luan, né? Então o Rafael teve que entrar de bate-pronto, junto com o Igor, nunca jogaram juntos, não fizeram um bom jogo. Aliás, o time inteiro não fez um bom jogo, e é natural que, infelizmente, as pessoas queiram escolher alguém para criticar e para ser o Cristo daquele jogo. É normal, o torcedor age com emoção, com paixão, a gente entende, o jogador também entende. Toda a torcida é assim. Todas são iguais. Eu também sou um torcedor de arquibancada. Quando deixar de ser presidente do Fluminense, voltarei a ser, e também vou fazer minhas críticas, ter minhas opiniões. A gente respeita a crítica e entende, mas a resposta está aí. Ele é um jogador que foi contratado para o Sub-23, para integrar o Sub-23, e está em avaliação. Ô Mário, você é uma pessoa muito transparente, então eu já conheço você há muito tempo, sei que você é uma figura notável do esporte e que não se furta a responder nenhuma pergunta. Queria que você fizesse esclarecimento sobre
dois jogadores que eu venho nas minhas redes sociais, enfim, nos contatos com os torcedores, apesar da pandemia e tal, a gente tem contato por outras vias, como estamos aqui agora, né? Poderíamos estar cara a cara, estamos remotamente. O que aconteceu com o Hudson e qual é a possibilidade do Everaldo, que jogou no Fluminense recentemente, foi para o Corinthians? Qual é a história do Hudson e qual é a história do Everaldo? Começar pelo Everaldo. O Everaldo não tem nada de concreto, não falamos nas reuniões que... porque, período para deixar bem claro, assim, o departamento de futebol, como eu falei, né, tem o diretor executivo, que é o profissional que toca o departamento de futebol, e as reuniões técnicas, elas são entre o treinador, o diretor executivo, o chefe scout, a comissão técnica, preparador físico, enfim, fisiologista, eles é que fazem as avaliações dos atletas. Eu participo normalmente das reuniões finais para falar sobre valores, sobre contratação, sobre a questão do orçamento, a participação do Fluminense. Assinaram ou não, né? Exato. Os critérios técnicos, eles têm um orçamento, trabalham dentro do orçamento, me justificam, e eu vou lá e acabo sacramentando as contratações. Então, assim, eu tenho sempre um pouco de receio de falar, porque, assim, eu passei o dia inteiro hoje trabalhando em outras questões do clube, questões financeiras, enfim, e eles estão reunidos lá trabalhando no departamento de futebol. Até a última reunião que a gente participou, não tinha absolutamente nada sobre o retorno do Everaldo, não falaram sobre esse nome, sobre esse assunto. Mas eu estou pedido. Hã? Ele não foi pedido pelo técnico, pelo Roger? Não foi, mas o que eu estou querendo dizer para você é que essas negociações, essas escolhas, esses nomes, eles variam ao longo dos dias, das reuniões que o departamento de futebol faz. Então, estou dando uma entrevista para você aqui às 8h, o nome pode ter sido falado hoje às 14h, numa reunião, pode ter sido dado uma ligação para o representante, ou não. Enfim, o que eu posso dizer para você é que até o final da semana em que eu participei das reuniões, não havia cogitação desse nome. Mas, assim, tem uma outra coisa também, Penido, que é o trabalho feito pelo Scout, ele monitora todos os jogadores do mercado, né? E muitas vezes o que acontece, é por isso que saem notícias uma atrás da outra, de centenas de jogadores, e a maioria delas são infundadas, é porque o trabalho do chefe scout é importante. Você está me dando essa oportunidade de dar essa entrevista, até para explicar. O trabalho dele é monitorar o mercado, olhar todos os nomes, fazer os filtros. O que são os filtros? Por exemplo, jogadores que têm contrato longo, que nós teríamos que pagar milhões de euros, por exemplo, a gente tira do filtro, porque a gente não tem condição nesse momento de contratar jogadores que a gente precisa pagar o direito econômico, né? Mas muitas vezes o próprio chefe scout liga para os representantes dos jogadores para perguntar a situação dos atletas. Como é que está o seu atleta? Está livre? Não está? Está saindo do clube que ele está jogando? Ele faz esse primeiro filtro até para não perder tempo nas discussões com a comissão técnica, né? E muitas vezes ele liga para 20, 30 representantes de 30 jogadores para que ele possa montar o painel, o planejamento e mostrar à comissão técnica a situação dos jogadores. Quer dizer, é uma filtragem, né? Exatamente. Então, aí muitas vezes, o que acontece? Aqui não vai uma crítica, mas vai uma constatação. Muitas vezes os representantes dos atletas acabam vazando ou entregando a jornalistas. O Fluminense nos procurou. Na verdade, o Fluminense não procurou para contratar, o Fluminense procurou para saber a situação, e eles acabam valorizando os seus atletas. E aí, assim, o que eu sempre vejo é que tem até algumas mídias que ligam para perguntar, e eu digo, olha, não procede, porque, na verdade, a gente busca informações dos jogadores que estão no mercado. Quando você entra numa loja e pergunta qual o preço, não quer dizer que você necessariamente quer comprar. Você vai avaliar. Exatamente. Então, a gente avalia vários nomes e dentro das nossas condições, da aquiescência do treinador, do diretor executivo, a gente faz as contratações. Então, nesse momento, não tem nada de Everaldo. Com relação ao Hudson, a questão é muito simples. O Hudson tinha um empréstimo conosco, São Paulo tinha um empréstimo conosco até dezembro de 2020, que foi prorrogado até o final do Campeonato Brasileiro por causa da pandemia, foi prorrogado até o final de fevereiro, e nós tínhamos um acordo de que se o atleta não retornasse, não fosse ser aproveitado no São Paulo, a gente prorrogaria esse empréstimo ao longo do ano de 2022, por entender que é um jogador importante, é um jogador que nos ajudou bastante ao longo da temporada, não só dentro do campo, mas também fora do campo, é uma liderança do grupo, é um jogador
que tem um comprometimento com a instituição muito grande, jogador que se cuida muito, é um profissional, é um atleta de primeira linha, e muito importante para nós. E nós aqui, o Paulo Gione já falou sobre isso essa semana, a gente aqui tem uma gestão que honra muito a nossa palavra, e o que a gente combinou, tanto com o São Paulo, né? Tanto com o São Paulo, quanto com o profissional. Então, na verdade, a gente não está trazendo o jogador de volta. Na verdade, chegou um treinador novo lá, e ele, por questões contratuais, era obrigado a se apresentar ao São Paulo, porque o empréstimo se encerrava, né? Como ele não acertou a situação de ficar no São Paulo, a gente apenas cumpriu o nosso acordo contratual, a nossa palavra, de prorrogar o empréstimo dele por mais um ano, nas mesmas condições anteriores. O Fluminense não paga nada pelo empréstimo, tá? E paga apenas um percentual do salário. E eu acho até, isso aí é o meu ponto de vista, é uma coisa muito pessoal, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho interessante tê-lo no grupo. Eu gosto dele, eu não acho o Hudson esse jogador, muita parte da torcida, às vezes até execra. Eu acho que ele é um jogador importante, e o Fluminense não podemos perder de vista. Ele está no Campeonato Carioca, vai entrar agora na Copa Libertadores da América, vai disputar a Copa do Brasil, entra o Brasileirão. O Fluminense tem... Tudo bem que o Fluminense revelou, trouxe o menino da base que explodiu no meio-campo. Então, e tem o Yuri, tem a composição, normalmente os treinadores têm utilizado, o Roger não vai ser muito diferente pelo que a gente viu, né? Ele tem o Iago Felipe, enfim. Mas você não pode ter 3 ou 4 jogadores ali naquele... Os 2 primeiros jogadores, né, cabeça de área, o cara que sai mais ou que marca mais, dependendo do jogo, a estratégia que o treinador vai utilizar. Se ele tiver 2 ou 3 jogadores para compor ali, ele não vai montar time nunca com isso tudo de competição, porque tem contusão, tem cartão, suspensão. Você precisa de um elenco, e do elenco é que você faz um time. E o time, ele é invariavelmente um time que perde jogadores. Qualquer time, qualquer um. Não é o Fluminense. É qualquer time. Ele perde jogadores por diversos motivos. Então, se você não tiver peça de reposição, e eu acho que o Hudson pode ser titular ou não, é critério do treinador. Mas, no mínimo, como peça de reposição, ele é importante você ter no elenco. Então, se eu fosse você, o presidente, eu também faria o que você fez. Então, eu acho que... Eu vou te dar um dado que você vai ficar alarmado. Você falou que a gente joga o estadual brasileiro, ok? Libertadores e Copa do Brasil. Se por um acaso a gente tiver um insucesso na primeira fase da Libertadores, que eu acredito que nós não vamos ter, que nós vamos adiante, que nós vamos lutar para ganhar a Libertadores, eu acho que nós temos um grupo muito sólido, com chance de disputar sim até o final, mas suponhamos que a gente não passe da primeira fase, a gente ainda joga Sul-Americano, tá? A gente continue atividade e compromissos importantes. Sul-Americano. O dado que eu ia te dar alarmante é o seguinte: a partir da nossa estreia na Libertadores, no dia 20 ou 21 de abril, nós vamos ter de 6 a 7 semanas, tá? Com jogo sempre quarta e domingo, sempre, e com as viagens da Libertadores no meio, tá? E a gente se classificando entre os 4 do campeonato estadual, se a gente se classificar entre os 4 primeiros, a gente vai ter, junto com o início da Libertadores, as semifinais e as finais do estadual. Tá? Calendário. Esse calendário é bravo, né? Olha a nossa luta. A gente vai jogar entre 20 de abril e 30 de maio, vamos fazer aí jogos domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Não sabemos para onde vão ser as viagens, se vai ser para Quito, se vai ser para La Paz, se vai ser para... Esse é um problema grave. E aí é o seguinte, dia 30 de maio começa o Campeonato Brasileiro. Tá? Então, assim, a sua leitura é perfeita. Nós, como temos dificuldades financeiras, já falei isso em algumas coletivas minhas, como o clube tem dificuldades financeiras, a nossa maior riqueza hoje é tentar manter o máximo do elenco que a gente construiu de um ano para o outro. Porque eu, quando estava fora do clube, quando disputei as eleições de 2016, depois de 2019, eu percebi o seguinte, que após o Fluminense ter a saída do investimento, que era muito alto, coisa e tal, o Fluminense sempre ficou na segunda página da tabela, entre 11º e 14º colocado. E eu comecei a perceber que um dos grandes problemas, além da dificuldade de montar times fortes, por causa da falta de dinheiro, era desfazer o time de um ano para o outro, ou seja, recomeçar todo ano um trabalho.
Então, assim, isso aí que você falou é muito importante, até para que o nosso torcedor entenda. O primeiro dever de casa nosso foi tentar manter o máximo do elenco que nos deu um resultado positivo em 2020, e aí enxertar com algumas contratações pontuais dentro da nossa realidade financeira. Então, assim, a gente precisa ter um elenco um pouco maior esse ano, porque nós estamos disputando uma série de competições simultâneas. Perfeito. Ô Mário, o Fluminense revelou alguns jogadores. Queria te perguntar como é que é a situação deles, que me preocupa. E de repente o cara surge, é o bicho, o cara joga pra caramba, destrói, arrasa e tal. Aí, de repente, sem mais nem menos, por questões contratuais, coisa que está pré-estabelecida, o jogador tem o direito contratual de ir embora se o clube da Europa fizer proposta, enfim, cláusulas que precisam ser cumpridas. Você, como um homem de direito, e que conhece, como poucos, talvez, o maior conhecedor do direito esportivo, que tipo de amparo, de remédio jurídico, que tipo de agasalho jurídico você vestiu no Fluminense para segurar, por exemplo, dois meninos que são importantes demais, que são o Calegari, que a meu juízo é um jogador vai pegar no breu, né? Já é um jogador titular. E o outro jogador que a mim, pessoalmente, encanta muito, eu acho que tem um grandíssimo futuro, que é o Martinelli. Hoje até é titular do time. Acho que, não sei se eu estou dando um chute, pode ser que eu erre, mas é um jogador com cara de potencial para a seleção brasileira, inclusive. O Fluminense está resguardado até que nível com esses jogadores, especificamente o Martinelli e o Calegari? Vamos lá, Penido, para fazer uma explicação rapidamente técnica e lógica sobre tudo, a FIFA só permite que o primeiro contrato de trabalho do atleta profissional aos 16 anos seja no máximo de 3 anos. Aí há um conflito com a Lei Pelé. A Lei Pelé permite que esse primeiro contrato seja de 5, mas a FIFA não reconhece esse contrato de 5. Então, se você fizer um contrato de 5, mas com 3 anos, o atleta quiser ir buscar a sua rescisão, na FIFA ele consegue. A gente teve na CBF recentemente, fiz um pleito ao presidente Rogério Caboclo para levar esse pleito à FIFA, de que era um absurdo o futebol brasileiro, que é um futebol exportador de jogadores, ter essa fragilidade jurídica, né, na legislação. O assunto não foi ainda debatido na FIFA. Para você ficar mais assustado, a informação que nós recebemos é pior a emenda do que o soneto, é que a FIFA quer liberar que os atletas aos 16 anos já possam assinar direto com clubes europeus, sem assinar com clubes brasileiros, já possam se transferir. Ela está fazendo o caminho inverso, o que vai destruir o futebol brasileiro. Eu já antecipo aqui a você. Se isso acontecer, o futebol brasileiro vai estar destruído. As bases dos clubes que têm base forte, como Fluminense, Santos, enfim, Grêmio e muitos outros, nós estamos fazendo, inclusive, reuniões dos presidentes de clube para que a gente possa lutar contra essa modificação, mas vamos ao que existe hoje. Hoje, o atleta de 16 assina o primeiro contrato de 3 anos. A gente, recentemente, foi a CBF, e a CBF começou, só para você saber, a registrar, aceitar o registro dos contratos de 5, mesmo com a FIFA dizendo 3, mas baseado na Lei Pelé. Tá? Isso é uma lei doméstica. Isso nos garante na FIFA? Não, mas pelo menos nos dá um amparo na lei doméstica. Mas tudo isso depende da vontade do atleta. Quando eu digo que a gente pode fazer de 5, ou de 3, ou de 2, o mínimo é 3 meses e o máximo são 5 anos, mas o atleta pode não aceitar fazer o de 5, ou de 4, ou de 3. Então, todo o poder de negociação está na mão do atleta e do seu representante. O que acontece normalmente? Quando o atleta faz 18 anos, a gente assina o primeiro contrato de 3. Quando ele faz 18, normalmente a gente chama para fazer um novo contrato. Rescinde aquele antigo e faz um novo. Ok? Caso do Calegari e do Martinelli, são 2 casos assim, onde eles fizeram 18 anos, seus representantes e os atletas aceitaram fazer um novo contrato longo, e ambos já têm um contrato de 5 anos, aí sim válido, porque tem mais de 18. Ok? Graças a Deus. É isso. Que bom. Todos os outros que a gente vem fazendo, os meninos do 17, enfim, a gente vem conseguindo fazer o contrato mínimo de 3, né?
e quando eles fazem 18 anos, alguns a gente está fazendo de 4, outros de 5. Assim, de cabeça, eu não vou saber te dizer exatamente o prazo certinho de todos eles, a gente tem lá tudo em registro interno, mas especificamente no Calegari e do Martinelli, são 2 atletas que acreditam no projeto do Fluminense, né? E que estão vinculados por um tempo longo, já assinaram seus novos contratos com 18 anos, ok? Que bom, que bom. Mas também, Penito, para deixar muito claro o seguinte, isso não impede que eles sejam, como você sabe, vendidos antes desse prazo, primeiro porque claro, é um desejo e um sonho de todo atleta jovem jogar um dia na Europa. A outra coisa é que cada dia mais, né, os países europeus e de outras localidades também compram endinheirados. Sim, compram jogadores com a idade mais baixa possível, porque eles querem formar o jogador lá ainda, fazer o resto da formação lá, né? E nós, clubes brasileiros, passamos por necessidades financeiras. E numa entrevista em agosto do ano passado, antes de começar o Campeonato Brasileiro, para um grande jornal, eu disse de maneira muito clara, a situação que o Fluminense se encontra hoje, a base vai fazer com que a gente possa sobreviver e quitando os nossos débitos do passado, né, segurando eles o máximo que a gente pode, mas infelizmente a gente vai ter que, em algumas vezes, fazer as vendas para que o Fluminense possa sobreviver. Mas é importante dizer o seguinte, infelizmente, porque às vezes a gente perde os meninos muito cedo, e felizmente que a gente tem uma base excelente e o Fluminense não precisa pegar dinheiro emprestado fazendo novas dívidas, tá? Estou te falando isso porque quando nós chegamos no clube, o clube tem muitas das suas receitas comprometidas, cotas de TV, cotas de patrocínio, muitas receitas comprometidas de empréstimos que foram pegos nas gestões anteriores. Ou seja, o Fluminense pegou dinheiro emprestado e entregou as suas receitas em garantia. Então, se a gente não precisar pegar dinheiro emprestado e poder ir sobrevivendo com a venda dos nossos ativos, já que a gente produz muitos jogadores, eu não sei se você chegou a ver a entrevista do Jorge Jesus na TV Benfica, assim que ele assumiu lá, te aconselho, se você puder dar uma olhada com calma aí quando tiver um tempo, ele diz o seguinte, um grande clube de futebol no mundo deve ter uma base forte para utilizar parte da sua base no seu time profissional, a outra parte vender para contratar bons jogadores e continuar sempre tendo time forte. Eu vi a entrevista. Então, assim, a gente precisa, obviamente, fazer essas vendas ao longo do tempo, né? E, obviamente, tentar vender pelo melhor preço que a gente puder, mas quem determina o preço também é o mercado, né? E com a pandemia... Você tem um valor estabelecido, claro. Mas, por exemplo, você tem um jogador no elenco, o Metinho, que é o congolês, e ele entrou no jogo outro dia, a gente estava na transmissão, e a informação é que o preço dele de mercado... Ele é um menino, né? Tem 18 anos, 19 anos, sei lá, uma coisa assim. 17 ainda. 17 vai fazer 18. Ainda? Vai fazer 18, isso. Isso. Muito novo. É congolês, mas é naturalizado brasileiro, né? Então, esse Metinho, que por sinal é um excelente jogador, entrou a primeira bola que ele pegou, ele deu um drible desconcertante, levou uma porrada, o cara entrou varrendo ele com tudo. Mas você nota quando o cara... O jeito de bater na bola, você joga a bola para cima do cara. Se ele for grosso, ele se enrola todo com a bola bate na cara. Tá? Tem outros que chegam e matam no peito com estilo, bota com categoria no chão. Tá? Você conhece o jogador. O jeito dele bater na bola, eu vi logo, esse moleque não é precedido dessa fama toda à toa. Ele realmente é bom jogador. Ele tem esse valor de mercado todo mesmo, de faixa de 200 milhões? Não, olha só, Pereira, essa pergunta é ótima você ter feito. O seguinte, as multas que são colocadas nos contratos também é uma questão oriunda da legislação. A multa nacional ela é proporcional ao valor do salário do atleta, ok? Então, às vezes a gente tem que reajustar o salário do atleta para não vir um clube brasileiro, por exemplo, e tirar o atleta da gente pagando a multa, depositando e tirando daqui. As multas internacionais, elas também são altíssimas, mas você vê que não existe nenhum caso em que um clube europeu venha aqui e pague a multa de 50, 60, 70 milhões de euros prevista no contrato. Total da multa, não. Total, e por que a gente coloca o valor assim? Justamente para que, se a gente colocar uma multa abaixo, o clube europeu vem aqui, paga o valor da multa, leva o jogador e depois revende ele.
né? Então, as multas são todas muito altas para preservar que o clube brasileiro tenha, no mínimo, a garantia de poder negociar o preço do seu jogador, né? Então, essas multas são multas de proteção, são cláusulas de penalidade previstas na legislação para minimamente resguardar o clube que é detentor do direito do atleta. Recentemente, você deve ter visto aí que o São Paulo vendeu o Brenner por algo em torno de... plena competição, né? 12 milhões de euros, né? Certamente a multa do Brenner devia ser 50 milhões de euros, né? Provavelmente. O São Paulo também com o PP, o Grêmio. O Grêmio também que vendeu o PP, salvo engano, agora por 15 milhões de euros. A multa do PP devia ser 70, 80 milhões de euros, não sei porque não conheço o contrato. O Grêmio vendeu o Everton Cebolinha também pela metade da multa. Sim, exatamente. Então, assim, é para deixar muito claro que a multa é um gatilho protetivo aos clubes, né? Que existe essa proteção na legislação, inclusive mundial. Mas a gente, obviamente, entende que o valor de mercado é aquele que se faz proposta, né? E varia muito, né, Penido? Varia muito do momento do jogador. Por exemplo, as pessoas dizem, né, que houve uma proposta pelo Pedro antes da gente chegar, que teria sido entre 18 e 19 milhões de euros na época lá, que ele vinha muito bem. Aí ele teve a lesão no joelho, né? Eu, quando cheguei, fui perguntar se havia essa proposta também. Na verdade, não foi uma proposta, foi uma sondagem, mas não chegou a ter proposta oficial. Aí ele lesionou o joelho, depois ele foi para o torneio de Toulon, não foi bem no torneio de Toulon, e o mercado entendeu que ele valia o valor pelo qual a gente vendeu ele, que foi 11 milhões de euros, ainda ficamos com 20%. Né? O Fluminense tinha 50%, né, dos direitos econômicos do jogador, mas nós fizemos uma exigência, só para você saber, de que o Fluminense queria receber no mínimo 8 milhões de euros. Então, na verdade, a gente vendeu por 11, ficou com 8, né, e manteve 20% na frente. Então, em tese, a nossa venda foi por 16, porque nós recebemos 50% de 16, mas só vendemos por 11, e o outro parceiro, que era o Clube Arte Sul, de onde ele tinha vindo, recebeu 3 milhões de euros. Né? Então, nós conseguimos fazer uma boa negociação, mas naquele momento o Pedro valia 11 milhões de euros, porque não chegou nenhuma proposta maior que 11 milhões de euros. Então, uma coisa que eu aprendi, inclusive, desde cedo, tem duas coisas na vida que você não consegue fugir, da genética e das leis e das regras do mercado. Né? As pessoas, você vende pelo quanto vale, pelo quanto te oferecem, e não especificamente por aquilo que está na multa contratual. Preço de vitrine, preço de vitrine. Você vai negociar. Se o preço não te agradar, você acaba não comprando. Tem uma pergunta aqui do Edu Bruno Filho. Penido, pergunte, por favor, ao Mário sobre o patrocínio Master, o patrocínio nas costas, e se na Libertadores teremos esses patrocínios importantes. Obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado. E aí, Mário? Como é que está essa questão dos patrocínios? Edu, né? Edu Bruno, né? Edu, eu agradeço aí a pergunta. Eu já falei também algumas vezes em coletivas nossas. O Fluminense tem uma leitura hoje de que o seu patrocínio Master e o patrocínio das costas valem mais do que foi oferecido para nós até o momento, bem mais. O mercado está muito retraído em razão da pandemia, e nós conseguimos vender as outras propriedades, a manga, enfim, a frente, parte inferior, o short, pelo que as propriedades realmente valem. Então, se a gente abaixasse o preço do patrocínio Master a ponto de ficar do tamanho de uma outra propriedade, nós cometeríamos uma injustiça com os nossos parceiros que pagam os valores reais, claro, né? Estaríamos desvalorizando a camisa do Fluminense. Eu não vou citar nome de clubes aqui, mas tem vários clubes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro que jogaram a primeira divisão de 2020, que ostentaram patrocínios Master nas suas camisas com um valor menor do que a gente tem nas nossas propriedades nossas, como a manga, como a barra frontal. Então, assim, como eu disse, não vou citar nome, mas a gente sabe, porque a gente está no mercado, né, e conhece por quanto os parceiros vendem as propriedades. Então, assim, a gente continua com muitas conversas em aberto, mas tentando fazer com que o Fluminense tenha um patrocínio digno do que vale do tamanho da sua camisa.
ok? E é por isso que a gente ainda não fechou. Acreditamos que com a Libertadores a gente possa ter uma exposição bem maior, né? Vai ter, né? Com certeza. Isso vai contar a favor, mas claro, é uma questão de filosofia de gestão. A gente não faz duas coisas com o nosso patrocínio, com o nosso espaço do Master. A gente não negocia jogo a jogo para não desvalorizar aquela propriedade, e a gente entende que o Fluminense precisa receber um valor que seja justo para o tamanho da propriedade, justamente. Você não pode vulgarizar a marca, né? Você exatamente. Pode, porque aí você desvaloriza, e para retomar o valor real, o valor justo, é muito complicado, porque o cara diz, por que para o outro você vendeu, para mim é mais caro? Enfim, essas coisas que regulam o mercado se autorregula. Eu vou te dar um exemplo de um clube que não tem patrocínio Master e tem uma propriedade mais ou menos parecida com a nossa de valor, que é o Santos. Disputou a final da Libertadores, né, e passou o ano sem o patrocínio Master. Por quê? Porque o Santos tem a mesma leitura que nós sobre a questão do patrocínio Master. Estou te falando isso, não vou citar o nome da empresa, mas teve uma empresa que prospectou, prospectou não, né? A gente prospectou e conversou conosco e com o Santos. Os clubes se falam, né, Penido? Os departamentos do clube de comercial se falam. E eles estavam fazendo a mesma proposta para pegar os dois. Que ainda tem uma outra coisa, que é a seguinte: muitas empresas percebem que é melhor pulverizar e botar em 2, 3 clubes ao mesmo tempo do que botar uma marca num clube só e pagar um valor grande para aquele clube. Então eles tentam, às vezes, botar em vários clubes ao mesmo tempo e baixam o valor de todo mundo. Como a gente se falou, acabou não fechando com nenhum dos dois, porque o valor era muito baixo, tanto para nós quanto para o Santos, e a gente aí vulgarizaria, como você falou, a nossa linda camisa. Então, nós seguimos departamento comercial trabalhando aí a pleno vapor para tentar buscar sim, mas a gente vai continuar prestigiando os parceiros que pagam valor justo nas propriedades que estão pagando, e a gente aí sim buscar um Master com o tamanho condizente com a camisa do Fluminense. Tá, eu tenho uma pergunta aqui na tela, que é do Paulo Carvalho. Qual é a meta de receita para 2021? E se a venda do Metinho e do Kaique estão concluídas? E antes que você responda, eu quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo, dileto amigo, Pedro Bial, que está acompanhando a gente, é tricolor. Então, um abraço para o Pedro Bial, um abraço para o Paulo Ricardo, do RPM, o Evandro Mesquita, da Blitz, que também está acompanhando a gente. Galera, o Fluminense é uma elite, uma coisa assim espetacular. E o Fluminense tem uma coisa que ele não é só de elite, né? Ele tem essa marca, tem esse viés, mas existem tricolores de todos os matizes, e isso é muito legal. Mas a pergunta aqui, feita a saudação, é: qual é a meta de receitas para venda em 2021? E se o Metinho e Kaique já têm situações concluídas? Vamos lá, falando Metinho e Kaique, as negociações estão em andamento e perto de uma conclusão, ok? Então, possível, mas com as condições que já foram divulgadas, não vou falar de valores aqui, não costumo falar de valores, mas com as condições de que os jogadores fiquem no Fluminense até a temporada de 2022, tá, Penido? Essa é a Inglaterra? Sim. Essa é a condição que a gente estabeleceu, que os jogadores pudessem ficar no Fluminense pelo menos até a temporada de 2022, tá? Então, essa condição está sendo exposta em contrato. Com relação... Só um detalhe. Se, por exemplo, a temporada de 22, de 21 invadir 22, é até 31 de dezembro ou tem um remédio qualquer que pode ser aplicado? Tem um remédio que prevê, sim. Aí nós vamos discutir no caso a caso. No caso do Metinho, inclusive, há a possibilidade que fique até julho ou agosto de 22. Tá? Há essa possibilidade também. Tá? Com relação às metas de receita, a gente publicou um orçamento recentemente e até também, Penido, oportunidade ótima de poder explicar. Teve muita gente que fez críticas ao nosso orçamento, dizendo que a gente estava superestimando as receitas. Na verdade, para explicar ao Paulo, nós não superestimamos as receitas. É porque a maioria das receitas de 2020 foram carregadas para 2021, como, por exemplo, a premiação do Campeonato Brasileiro, que só terminou em 2021. Então, nós tivemos que jogar para lá. As cotas de TV, por exemplo, também foram, as de 20 foram jogadas para 21, né? Então, mas a nossa meta realista,
com venda de jogadores, tá, Paulo? Com venda de jogadores, faturar entre 200 e 220 milhões de reais no ano de 2021. Mas o nosso orçado versus realizado, o nosso realizado vai ser maior por causa dessas receitas que a gente foram jogadas de 20 para 21 em razão da pandemia. Então, a gente talvez você olhe lá no orçamento, no orçado versus realizado no futuro e diga, o presidente fez uma estimativa de 200 e pouco e entraram, sei lá, 280, mas é porque a gente teve carregamento de receita de um ano para outro, em compensação, o orçado realizado de 20 ficou bem menor. A gente faturou no realizado menos, porque as receitas foram jogadas para 21. Tá? E foi um ano atípico, né? Porque o ano de 20, desde 1918 isso não acontecia, né? 102 anos de uma pandemia dessa grandiosidade, dessa expressão. Claro que o futebol, como qualquer setor da atividade, tirando um ou outro ramo, né? O hospital, o supermercado, ou seja lá o que for, o resto, todo mundo perdeu dinheiro. Todo mundo perdeu dinheiro. Claro que o clube de futebol, inserido na sociedade, como uma das células da sociedade, por mais importante que seja, é evidente que causou um dano aos cofres dos clubes, todos, claro, sem exceção. Inclusive, estava vendo aqui a receita, o Fluminense foi o 12º clube em arrecadação em 2019. 12º. Ele chegou a 130 milhões atrás, por exemplo, do Atlético Paranaense. O Fluminense faturou 265, foi a receita, né? 265 milhões, 265. Claro, o Flamengo estava lá no topo com 980 milhões. Dificilmente você vai repetir um êxito desses num cenário atual, mas o Fluminense também não pode ser o 11º em arrecadação. Já não vai ser esse ano pela própria classificação, né, do Fluminense. Com a classificação atual, o Fluminense já deve ter, eu não sei, quando é que você fecha o orçamento, quando é que você dá o número final de 2020 para ser votado, para as contas serem aprovadas? Qual é o prazo para isso? Não, na verdade, Penido, o orçamento de 21 já foi aprovado. O orçamento, na verdade, ele é uma estimativa das nossas receitas e das nossas despesas. A gente tem uma linha de estimativa, né? Porque eu te falei do orçado versus realizado. Só ao final de 21 é que a gente vai saber se o que a gente realizou foi proporcional ao que a gente orçou. A gente faz dentro de uma linha, de uma curva. Mas assim, Penido, para dizer muito claro a você, existe um grande bloco hoje de clubes que faturam entre 200 e 250 milhões. O Fluminense está nesse bloco. E aí existe uma grande diferença para 3 ou 4 que faturam, sei lá, 3 vezes mais e às vezes até 4 vezes mais, que é o caso que você acabou de relatar do Flamengo. Além de tudo, Penido, quando a gente fala de uma receita, a gente fala de... O Fluminense hoje, operacionalmente, ele é superavitário. O que significa isso? A gente gasta menos do que a gente fatura, ok? Então, assim, as despesas são menores que as receitas. A receita básica que todo mundo recomenda. Se você ganha 10, não gaste 11. O Fluminense está fazendo esse dever de casa. Sim, mas nós temos um problema que é a dívida que foi deixada morde em torno de 80 milhões de reais no ano. Então, para você entender... Isso é a herança maldita. A gente fatura 220... e o clube custa entre 195 e 200, mais ou menos, a média. Em tese. Mas, ano passado, 2020, a gente, inclusive, teve a despesa menor do que isso. Aí gastou isso. Só que aí, então, sobram 20 milhões. Não, porque a dívida come 80, 70. Só faltam 60. Exatamente. Então, assim, então, o que a gente fecha? Exato, e a gente usa grande parte desses 200, ou 190, ou 230, o que a gente fatura, a gente usa grande parte disso para pagar as dívidas, para que a gente não tenha aí uma quantidade grande de penhoras. A gente tem um monte de penhoras, mas para que a gente não tenha uma quantidade grande que bloqueie o nosso fluxo de caixa, porque aí a gente nem conseguiria pagar salário. Então, assim, e é por isso, para que o torcedor entenda, e as pessoas que estão vendo a live entendam, o seguinte: a gente precisa ter um equilíbrio de gastos, porque, por exemplo, suponhamos que eu cometesse a loucura de triplicar a folha do futebol, tá? Ou do clube, porque a gente vai jogar uma competição internacional. E vamos supor que a gente triplicasse e fosse eliminado nas oitavas de final.
eu deixaria uma conta para o restante dos próximos 2 anos impagável. Claro. Ok? Então, assim, a gente precisa conseguir encontrar um equilíbrio para disputar a competição com honra, com dignidade, com chances de ganhar, porque a gente tem chance de ganhar a Libertadores, eu afirmo isso aqui, e você vai me perguntar assim, presidente, por que você está dizendo isso? Que eu digo isso em várias palestras que eu dou há bastante tempo sobre o seguinte, é muito mais difícil hoje é muito mais difícil ganhar um campeonato de ponto corrido de 38 rodadas do que uma competição de mata-mata. Por quê? Claro. Porque você tem menos jogos, você tem o fator casa, e você pode olhar que eu estou te falando, não é uma mentira, que os clubes da América do Sul têm folhas muito mais baixas que os clubes brasileiros e disputam a Libertadores de igual para igual. Né? E muito mais baixa, não é pouco mais baixa. Não. Muito mais baixa. Infinitamente mais baixa. Muito mais baixa, muito mais baixa. Então, assim, o nosso grande objetivo era estar na Libertadores, e se você me olhar essa minha entrevista do dia 7 de agosto, que eu dei no jornal, eu digo que a nossa meta era a pré-Libertadores, porque a gente sabia que tinha um gasto no futebol para chegar ali entre os 8 primeiros, 9 primeiros, mas tivemos um ano maravilhoso, chegamos em quinto e conseguimos ir para o Grêmio. Direto para a fase de grupos, exatamente. Então, assim, nós temos enorme chance de ganhar a competição, acreditamos que vamos disputar a competição até o final, mas vamos continuar, para deixar muito claro a você, trabalhando com os pés no chão, porque o nosso compromisso da nossa gestão, quando eu digo nossa gestão, todos os vice-presidentes que me acompanham, os profissionais, a gente tem um compromisso de reestruturação da instituição, de recuperação da credibilidade, que a gente já recuperou bastante, né? e fazer com que o Fluminense possa brigar sempre entre os primeiros para o resto da vida. E para isso o trabalho é árduo, e eu não me incomodo, sinceramente, Penido, sim, eu não me incomodo que lá na frente um outro presidente, um outro grupo de pessoas de gestão do clube colha o fruto do nosso trabalho que a gente vem fazendo com bastante luta, com bastante amor, com muitos erros que a gente comete, muitos acertos, a gente comete erros, comete acertos, né? Mas eu acho que o nosso saldo até o momento é positivo, porque a gente vem trabalhando com seriedade e com os pés bem no chão. Mário, eu fico muito feliz de ouvir isso aí de você. E, para a gente concluir, eu quero dizer que, em síntese, eu consigo perceber aqui, é só responder aqui, a galera está perguntando sobre a camisa. Essa camisa aqui é do clube de membros que a gente está preparando, apontou, tirou, guardou, que é um bordão que eu uso. Eu vejo o seguinte, no resumo da ópera, para resumir o papo, o que o Flamengo fez em 2012, você está fazendo a partir do momento que você assumiu. Botar os pés no chão, diminuir o peso da dívida sobre o impacto do caixa do clube, fazer o fluxo de caixa com os pés no chão, fazer o torcedor ter confiança no time, porque amor o torcedor tem, isso vale para qualquer torcedor, vale para o Botafogo, vale para o Vasco, vale para o Flamengo, vale para qualquer um. O torcedor, ele ama o clube. E o torcedor, ele não recebe nada do clube, ele até gasta. Ele gasta para comprar uma camisa com esse escudo lindo que você está usando no peito aí, que é, para mim, um dos mais maravilhosos de todos. O torcedor gasta para ir ao estádio, compra ingresso, ele compra camisa, sócio, torcedor e tal. Porque é paixão. Então, ele precisa que seja entregue a ele um produto de qualidade, que é um bom time de futebol, perspectiva de vitória. E todo torcedor não precisa nem ser inteligente, ele sabe que só tem 3 resultados do futebol: vitória, derrota, empate, sendo que a derrota não pode ser constante. O constante é você ganhar. E, eventualmente, você pode empatar? Pode. Mas um clube como o Fluminense tetracampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, finalista de Libertadores, enfim, o Fluminense riquíssimo em títulos, carregado de títulos, carpido de títulos até a alma. O Fluminense tem que ter uma visão moderna. E eu fico feliz e te dou parabéns por ter dado esse F5 para trazer o Fluminense para os dias atuais. Porque há muito pouco tempo atrás, o Fluminense estava vivendo do passado. Gloriosíssimo, fantástico, maravilhoso, estupendo, espetacular, mas que não paga a dívida. Ele é lindo para ser exibido, mas ele não paga a dívida de hoje. Então, finalizando, eu quero te parabenizar por estar dando ao Fluminense esse upgrade
né, essa passagem que o Fluminense está fazendo dos tempos antigos da administração que criava dívidas para uma administração que elimina dívidas. Parabéns. Obrigado, Penido. Eu queria aproveitar essa tua fala, que eu sempre faço esse apelo, né, aos nossos torcedores, né, da importância de serem sócios torcedores do Fluminense, ser sócio futebol. O Fluminense hoje tem mais de 30 mil sócios torcedores. A gente tem um número, uma conta, de que se a gente tiver 60 mil sócios torcedores, que é o tamanho do Maracanã, né, que o Maracanã comporta hoje, a gente vai ter uma receita que vai... ela já é hoje 100% dedicada ao futebol, só para você saber, 100% da receita do sócio torcedor vai para o futebol. Mas a nossa conta é que a gente tiver ali entre 60 e 65 mil sócios torcedores, nós vamos conseguir sempre ter um time de futebol bastante competitivo, tá? Vou dar um exemplo, cito sempre o exemplo, que é um exemplo que eu admiro, que é o exemplo do Grêmio. O Grêmio fez esse trabalho de reconstrução também, que a gente está falando aqui, né? Uhum. E o Grêmio tem uma quantidade enorme de sócios torcedores e o time do Grêmio é praticamente todo bancado pelo programa de sócio futebol do Grêmio. Então, assim, é muito importante que o nosso torcedor entenda. Eu sei das dificuldades nesse momento, com a pandemia, não tem estádio, não tem jogo para ir. Agradeço demais aos torcedores que se mantiveram firmes, nos ajudando, né, e foram fundamentais para que a gente pudesse continuar existindo. Isso até se conecta com aquela pergunta, Penido, não sei se eu tenho mais 2 minutinhos para falar. Tem. Isso se conecta, inclusive, com a questão do patrocínio master, né? Se a gente tiver mais 20, 30 mil sócios torcedores, essa receita vai ser sempre muito maior que qualquer patrocínio master que a gente tem. Outro dia me perguntaram numa entrevista quantos % o patrocínio master é da receita de um clube hoje, tá? Só para você ter ideia, é em torno de 5%, talvez, né? Um bom patrocínio master hoje talvez seja algo em torno de 5% da receita de um clube. É importante? 5% é um percentual importante. Mas um programa de sócio futebol com 60, 70 mil sócios torcedores vai ser aí 20%, talvez 25% da receita do clube, a 30% da receita do clube. Então, seria muito importante que nossos torcedores, a cada dia mais, entendessem isso, né, pudessem comprar os nossos produtos oficiais, pudessem nos ajudar sendo sócios torcedores, porque é muito importante. De vital importância, né? Para a perenidade do clube, né, Penido? É o que eu falo. A torcida lançou uma campanha linda chamada É Pelo Flu, e a gente fez vários sócios torcedores ali depois dessa campanha. E a campanha foi perfeita, porque é pelo Fluminense, né? Não é pelo Mário Bittencourt, não é pelo outro presidente que possa estar aqui, não é pelo jogador, é pela instituição que a gente ama acima de qualquer coisa, né? Eu falo para todo mundo, eu sou sócio do clube desde os meus 14 anos de idade. Aqui em casa, só para você saber, eu pago o meu sócio, o da minha mulher, das minhas filhas, eu pago em separado, inclusive, né? Sem ser como dependente, para que a gente possa ter mais gente ajudando o clube, né? Os familiares também, eu peço para que todos paguem individualmente, enfim, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com a instituição, e eu, obviamente, continuarei contribuindo até o dia que eu morrer, pode ter certeza disso. Faço isso com o maior orgulho, com o maior prazer, porque eu falo para todo mundo, né, depois da minha família, o que eu mais amo na vida torcer para o Fluminense, né, e ter aí a oportunidade, de alguma forma, de estar contribuindo um pouco com o meu clube, enfim, como presidente, já contribuí no passado como advogado, já fui vice-presidente de futebol, e contribuirei para o resto da vida como torcedor de arquibancada, o dia que eu deixar de ser presidente do clube, porque eu estou o presidente do clube, mas obviamente que um dia deixarei de ser, e espero deixar aí, minimamente, como eu te falei, algum legado para quem me suceder. Não, vai deixar sem dúvida. Presidente, só para encerrar aqui, o tempo estourou, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta final mesmo para a gente encerrar. Qual foi o impacto da pandemia no contrato de cogestão do Maracanã, Flamengo e Fluminense? Qual é a posição do Fluminense no contrato hoje e quais são as perspectivas do futuro, do andamento desse contrato do Fluminense especificamente, com o Flamengo e tal, mas o que isso impacta para o Fluminense? E qual é o tamanho do contrato hoje? Penido, o que vai acontecer, a informação de momento é que vai ser prorrogada o modelo que tem atual, né?
com Fluminense e Flamengo por mais alguns meses para que haja uma nova licitação no futuro, possivelmente com a participação dos dois clubes e talvez de um terceiro ente que seria uma empresa. Mas são informações ainda preliminares, não há nada oficial. O oficial é que a gente vai prorrogar o contrato aí, possivelmente até o final dessa temporada, do jeito que está, e aí discutir para o futuro a permanência dos dois clubes. Mário, muito obrigado pela sua participação aqui. Um forte abraço, muita saúde, muita força. Continue revitalizando o nosso tricolor, nosso querido Fluminense Futebol Clube. Um beijo no seu coração. Obrigado. Obrigado, Penido. Um grande beijo aí. Parabéns pelas narrações brilhantes, inclusive no jogo de ontem, que ficou maravilhosa. Eu ouvi hoje. Fantástico, fantástico. Tá bom? Espero que você narre o nosso gol do título da Libertadores. Eu tenho esse sonho. Eu já falei isso em diversas entrevistas. Eu tenho um sonho dourado de narrar o Fluminense. O Fluminense, ele tem a Copa Libertadores tem uma dívida de gratidão com o Fluminense. Ela deve essa taça ao Fluminense. Aquela taça era nossa. Naquela noite, aquela infelicidade toda e tal, na festa mais bonita da história do Maracanã, que foi feita pela torcida do Fluminense. E eu falo sempre isso, cito sempre isso. O Fluminense, se Deus quiser, vai ser campeão da Libertadores. Eu quero ter a honra, o prazer, vai ser um prazer assim, enorme de narrar esse título do Fluminense. Fique com Deus, um grande abraço, saudações tricolores. Saudações, amigo. Fica na paz.